E aí, gente, como é que vocês estão? Eu vim aqui num cenário um pouco diferente com esses lindos post-its aqui atrás de uma pessoa que estava terminando o ensino médio. E de cara lavada também, que eu vim aqui porque hoje nós vamos ter um tutorial de maquiagem, que é a maquiagem que eu fiz na minha formatura e eu mesma que fiz a maquiagem. Enfim, e aí muitas de vocês pediram lá no Instagram e tal. E eu já vou começar limpando a minha pele. Já tava limpa, eu fiquei o dia todo sem maquiagem, só que, né, a poeira do dia a dia e tal acaba sujando. E eu vou usar esse tônico aqui da Eudora. Só vou dando uma limpadinha, só pra tirar essa sujeirinha que fica mesmo. E olha, mesmo que eu tava sem maquiagem, ainda saiu sujeira no algodão. Então é muito importante sempre limpar a pele e ter um tônico também, um tônico micelar pra poder dar uma limpeza melhor, porque às vezes só o lenço umedecido ou só o sabonete mesmo que você usa não vai tirar toda a maquiagem. Ainda mais se você tiver com base e essa base for mate, porque é bem complicado dela sair mesmo. E aí eu já vou passar alguns produtos na pele pra poder ir assentando. Eu sempre uso esse creme aqui da Nivea. Ele é bem potente mesmo e esse daqui dá mais certo com pele seca. Pele oleosa também dá. Só que a Nivea tem um outro hidratante, que ele tem uma embalagem branca, que ele é melhor pra pele oleosa, que ele é um pouquinho mais leve. E eu passo com esse pincel Dual Fiber aqui, que foi minha cunhada que disse que ele era melhor poder passar, ao invés de passar com a mão. Mas eu ainda passo com a mão algumas vezes. E assim, esse pincel, ele deixa mais leve também. Tem gente que passa base com ele pra poder ficar um efeito mais natural, sabe? Então, tanto faz. Se você quiser passar o hidratante com os dedos mesmo ou com o pincel. Não tem diferença, desde que sua mão esteja limpa. Daí eu deixo o creme assentando um pouquinho no rosto. Deixa uns 2 minutinhos só, não precisa deixar demais também não. É só pra assentar mesmo, pra não, quando você for passar o primer, não juntar os dois produtos e virar uma coisa só. E aí, tô passando o primer, eu uso esse daqui, da Ruby Rose. Ele é muito bom mesmo, deixa um efeito bem aveludado na pele e minimiza bastante os poros. Eu passo só nessa região aqui do nariz, que é onde eu tenho mais poros abertos. Mas tem gente que passa no rosto todo, não tem problema também. Ele ajuda bastante na fixação da maquiagem, então é muito bom mesmo. Se você quiser um bem baratinho e bom, esse daqui pode apostar nele, viu? E eu geralmente não começo pela pele, eu sempre começo a maquiagem pelos olhos e eu começo fazendo a sobrancelha. E eu preencho com esse quartetinho aqui da Ruby Rose, que na verdade sombra mesmo só tem 3, mas todo mundo fala quarteto, então vamos falar quarteto também. E eu uso um pincel chanfrado, assim, tá vendo que ele é bem fininho. E eu uso essa cor aqui, esse marronzinho mais escuro. Daí eu dou uma penteada assim nela primeiro, pra deixar os pelos no lugar, e venho só fazendo o contorno dela aqui mesmo, seguindo o formato dela. E em cima a mesma coisa. Se bem que minha sobrancelha tá precisando fazer, então assim, né, fica um pouco mais complicado de preencher ela. Tem vezes que eu faço mais fina, tem vezes que eu faço mais grossa. Às vezes depende também o tanto de pelo que tem aqui pra cima, porque eu começo a seguir esses pelos e não paro nunca mais. E aí, nesse início aqui, eu só venho com uma sujeirinha do pincel e vou esfumar. E aí, dei uma aumentada aqui, né, pra ficar mais legal. No caso, não pra mim, porque eu me acho muito estranha nesse lado. Esse lado meu, eu acho ele mais feio do que esse, então por isso que eu só tiro foto desse lado. Mas enfim, a outra é a mesma coisa, só que tem um porém, as minhas sobrancelhas elas são diferentes. E não sou eu que preencho elas diferentes, elas já nasceram assim, então a gente só respeita a vontade delas.
Eu tenho vontade de fazer uma micro, porém não tenho dinheiro. Desculpa, então, assim, né? Mas é simples o jeito que eu preencho ela. Daí, nessa daqui eu dou uma arqueadinha, porque nessa ela já é mais arqueada e essa daqui ela é um pouco mais reta. Então eu venho aqui e dou uma subidinha com ela. Às vezes eu extrapolo, mas tudo bem. E aí depois que eu preenchi as sobrancelhas, eu venho com o corretivo e eu geralmente uso esse daqui, que é um pouco mais amarelado. E sim, é muito claro pra mim, por isso que eu preencho só embaixo com o corretivo claro, pra não ficar tão marcado em cima. E aí eu dou uma marqueada assim na sobrancelha, tipo, eu ergo assim. E vou contornando, que é tipo, aqui é o momento que você ajeita ela, sabe? Tipo, que você não gostou. Se foi mais sombra pra baixo, aí você vem com o corretivo e corrige, certo? Dá uma esfumada nesse negócio também, porque como é claro o corretivo, e aí fica o negócio acumulado aqui, não é muito bom. E o pincel que eu faço isso é um chanfrado também, que é igual de preencher sobrancelhas, só que quero usar pra delimitar. Dá pra delimitar com linguinha de gato, assim. Mas eu prefiro esse daqui porque, como ele é chanfradinho, daí ele fica melhor aqui. E aí, como em cima eu não delimito com corretivo, eu delimito com base mesmo. E no dia a dia, eu não uso corretivo assim pra poder delimitar a sobrancelha. Eu faço em cima e embaixo com base também. Pra não ficar muito marcado, sabe? Mas acaba que fica marcando porque eu preencho muito a minha sobrancelha. Como vocês viram, deu uma diferença, assim, tipo, muita diferença. Então não tem como ficar natural minha sobrancelha, só nascendo de novo. Daí com esse pincel aqui, que eu não sei que tipo de pincel é esse, juro, não sei. Tem gente que fala que é abaulado, mas eu nem sei o que é abaulado, desculpem. E aí eu passo o mesmo corretivo na pálpebra, que ajuda muito a fixar a sombra e deixar ela mais pigmentada. Então, se você tem uma paleta aí na sua casa e você acha que a sombra não pigmenta, eu tô parecendo um pano invertido, mas tudo vai se resolver, tá bom, gente? Aí você passa o corretivo na pálpebra e você vai ver como fica diferente a pigmentação. Sério, ajuda muito. E como no dia a dia eu não passo corretivo assim também, não fico desse jeito, eu passo base, que aí fica mais neutro, né? Tipo, não fica tão branco assim. Daí com a esponjinha de novo, pra dar uma esfumada nisso aqui. Não precisa enfiar a esponja no olho como eu fiz, mas... enfim. Eu vou pressionando e vou arrastando um pouco também, porque eu não quero muito produto. Porque senão, apesar de você fazer isso aqui e não arrastar um pouco, eu sinto que o corretivo acumula. E aí a sombra acaba ficando acumulada também, não fica muito legal. Gente, parece que não vai dar certo, mas vai dar tudo certo, eu prometo. Daí agora eu já começo com os olhos e eu usei esta paleta da Belly Angel. E eu usei primeiro essa cor bem aqui, esse rosinha mais claro. Daí com um pincel gordinho assim, eu deposito a sombra aqui no canto. Só depositando mesmo, e aí depois eu venho esfumando só a bordinha dela, levando pro meio da pálpebra. No outro olho, que o corretivo já está acumulado também. Só depositando a sombra e esfumando a borda. Uns movimentos circulares assim e tal. E como eu disse, parece que não vai dar certo, mas eu prometo que vai dar tudo certo no final, tá bom? E aí, com a mesma paleta ainda, eu venho com essa cor aqui, que parece um marrom, mas é tipo um vermelho mais escuro. Daí eu venho com um pincel assim, que ele é gordinho, mas é menos do que o outro. E aí deposito no cantinho assim também, bem aqui no côncavo. E vou esfumando novamente a borda, pra meio que juntar com essa sombra que a gente colocou primeiro. E acaba que a sombra sobe tanto aqui que
a cor de fundo acaba desaparecendo um pouco. Vai depositando primeiro e depois esfuma a borda. Daí pode entrar com essa sombra um pouquinho aqui pra dentro e tudo mais. E sempre movimento circular. Parece que levou um soco no olho? Parece, mas não vai ficar assim pra sempre. Daí agora eu venho com essa paletinha aqui da Ruby Rose. E com um pincelzinho só de depositar a sombra mesmo. Venho com esse rosinha aqui. E deposito ele no cantinho interno aqui. Por toda essa parte aqui, pra poder dar uma juntada com essa sombra mais escura. E não deixar o olho tão branco, por mais que no vídeo pareça que tá branco ainda, mas não está. Daí, com a mesma paleta ainda, eu venho com esse preto aqui e com um pincel bem menor de esfumar, que esse aqui é meu preferido para poder aplicar uma cor mais escura. Eu vou fazer nesse olho, gente, eu odeio o outro lado do meu rosto. É muito feio. E eu só deposito no cantinho. E o preto a gente não esfuma, a gente esfuma a borda dele. Porque se esfumar o preto, ele vai sumir. E não é isso que a gente quer. Ou um pincel de antes e vou esfumar só a borda do preto. Com movimentos circulares ainda. E se achar que tá meio marcado, dá uma batidinha aqui nele e esfuma mais. Não se desesperem no meio da maquiagem por achar que tá horrível, porque no final, gente, fica legal. Vai por... Daí agora eu vou vir com esse glitter aqui, que ele é meio dourado, sei. E ele não precisa de cola também pra poder colocar ele, porque ele já fixa super bem. Aí o pincel língua de gato. E eu vou colocar esse glitter aqui no comecinho. Eu gosto de glitter assim. E aqueles que parecem um batom, sabe? Que tem uma marca aí gringa, super cara desses trem. E é óbvio que eu não vou dar meu rim pra comprar esse negócio, né? Então eu achei uma marca baratinha e comprei. E eu fui fazendo no formato do olho mesmo, sabe? Tipo um cut crease. E aí depois eu já venho fazendo delineado, eu vou usar esse da Make Be. E eu não consigo fazer delineado sem puxar o olho, então, assim, né, é um pouco complicado. Nesse momento a gente nem respira. Pronto, eu só fiz uma base mesmo pros cílios. E eu adoro só delineado assim quando eu faço esse tipo de maquiagem, que é um esfumado mais escuro aqui e uma parte mais clarinha aqui no canto interno. Eu gosto de fazer só esse delineado, eu acho chique. Daí, agora pra poder passar o rímel, eu venho com o Curvex primeiro. Eu adoro porque deixa os cílios muito curvadinho. Tem gente que esquenta isso, gente, mas é muito perigoso. Por favor, não façam isso. Porque o perigo de seus cílios caírem é bem grande, viu? E aí eu vou passar esse rímel da Eudora aqui, que é muito bom. O pincel dele, eu acho que não vai dar pra ver, mas enfim, ele é todo curvadinho assim e deixa os cílios bem curvados mesmo. Eu não passo muita máscara de cílios quando eu vou colocar cílios postiços, porque já vai vir um cílios postiço, né? E os cílios eu vou usar esse daqui, da Macrylan, que é um dos que eu mais gosto, porque ele é bem cheio. E eu não sei qual é o nome dele. Só tá escrito cílios postiços com fios longos, volumosos e espaçados. Só tá escrito isso. Nunca tem numeração nesse trem da Macrylan. E a cola eu uso essa daqui, que é uma baratinha. E aí depois que eu passo a cola, eu espero secar um pouquinho pra ela colar melhor. E enfim, eu só coloco em cima dos cílios mesmo. E não tem muito segredo não, só junta aí, ajeita os cantinhos. Tem gente que coloca com a pinça. Eu não dou conta de colocar com a pinça, eu prefiro com o dedo mesmo. E esse é o tipo de cílio que eu gosto, porque ele fica volumoso assim. Ai, eu adoro esses cílios. E eu sempre acho que um olho meu tá menor do que o outro.
e todo mundo briga comigo porque fala que tá normal e eu fico olhando demais. Aí eu vou fazer a pele primeiro, depois eu faço essa parte de baixo, porque como eu vou esfumar a sombra aqui, eu prefiro já passar a base e tudo mais, pra sombra ter uma aderência melhor. Vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose, que ele é da cor da minha base, assim, era pra ser da cor da minha base, mas eu não sei o que essas marcas aprontam, eu não sei as outras. Mas a Ruby Rose, aí a base é de uma cor, tipo, a minha é L4, aí ela é mais branca, daí o corretivo é L4, ele é mais escuro, então assim, não entendi nada. Dá pra passar esse corretivo mais da cor da pele quando você tem uma olheira um pouco mais funda e um pouco mais escura também, porque se você vier com corretivo logo branco na olheira escura, aí sua olheira vai ficar cinza. Então, assim, um corretivo da cor da sua pele é melhor pra poder cobrir ela, ao invés de você já vir com um logo mais claro. E tá pronta a maquiagem, meninas, pode sair assim. Brincadeira. Eu vou espalhar com uma esponjinha também. Só dando umas batidinhas e umas esfregadas. Aí já dá uma cobertura legal. Eu gosto desse corretivo. O problema é porque, assim, na câmera não dá pra ver. Mas ele é super amarelo. E aí não dá pra usar só ele. E a base eu sempre faço uma mistura. Eu misturo essa aqui, minha da Mary Kay. Por favor, gente, vou dar uma dica pra vocês. Essas bases da Mary Kay, elas estouram muito quando você tira foto com flash. Então, se você for pra um evento à noite e você sabe que vai ter foto com flash, não use essa base. Então, eu só uso essa base durante o dia e eu misturo com hidratante também, porque ela é um pouquinho mais escura que a minha pele. E aí eu percebo que misturando com o hidratante, que ele é branco, né? A coloração dela muda. Então eu sempre misturo os dois. E uso, além da cobertura também, ficar mais leve. Agora sim, meninas, a maquiagem está pronta. Você pode sair assim, que tá super na moda, tá super fashion. Brincadeira. E eu vou espalhar com esponjinha úmida também. Ultimamente eu não tô usando pincel pra poder espalhar, porque meu pincel tá riscando muito. Eu preciso trocar ele, então eu tô usando a esponjinha. Além dela dar um acabamento super natural e muito bom mesmo. Às vezes bem mais do que o pincel. E aí eu só vou dando umas batidinhas assim. Arrasta pro pescoço também, pra você não ficar com uma máscara. Entra com essa base aqui pro seu cabelo também. Vai ficar branco? Vai, mas é melhor... O cabelo tá um pouco rebelde hoje. Mas é melhor do que ficar com uma máscara aqui. Dá pra ver, né, a diferença ali de tom. Porque querendo ou não, ou a sua base fica mais clara ou ela fica um pouco mais escura do que o seu tom de pele normal. Mas também, gente, não precisa passar desse tanto aqui no cabelo, porque, né, parece que hoje eu tô um pouco atrapalhada com essas coisas. E aí eu venho com pó translúcido, esse daqui é da Bitar. Venho com essa esponjinha de queijinho aqui. Deixo aqui abaixo dos olhos, um pouquinho assim. Daí eu venho com um pouquinho, passo aqui no resto do rosto também. E depois com o pincel a gente espalha esse pó por todo o rosto aí. Pro contorno, geralmente, eu usava essa paleta aqui, da Luisans. Eu usava esse tom aqui, que ele é um marrom mais frio. Só que eu tô tentando usar um contorno mais quente, tipo um marrom assim. Daí eu uso um pincel assim, que ele é meio chanfradinho assim, que ele pega certinho na onde tem que fazer o contorno. Eu vou usar esse mais quente mesmo, pra tentar me acostumar. E aí deposita assim, bem marcado mesmo, e depois vai esfumando. Esse tom é bom que dá pra usar até como um blush, assim, sabe? Você dá uma esfumadinha assim na bochecha. O contorno a gente começa daqui e vai até a metade da bochecha. Às vezes, se você não conseguir fazer, faz aquele peixinho, que aí fica certo. Daí eu venho com um pouquinho na testa também, né? Pra dar uma diminuída nesse outdoor aqui. E aí arrasta pro cabelo também, pra não ficar a mancha
da base embaixo. Esse cabelo hoje tá me atrapalhando bastante. Eu venho com esse blush aqui da Vult, que ele é mais coralzinho, assim. Gente, esse blush é muito pigmentado. Tenham cuidado se você tiver ele, se você deseja comprar. Só dá uma batida assim e o trem já pigmenta aqui uma loucura. Vou dar até uma soprada aqui. E aí eu venho aqui na maçã, levando essa corzinha aqui. Nem parece, né? Mas pessoalmente tá uma chinelada. Nossa, realmente não parece mesmo que eu passei blush, mas eu passei. Tá bem coral. Agora eu já vou remover esse pó. E eu esqueci de dar uma esponjada aqui e acumulou a base. Mas tudo bem. Daí eu só vou espalhando, já dou uma passada aqui em cima também. No rosto todo e tudo mais. Aí pra começar a fazer a parte de baixo dos olhos, eu venho com esse lápis aqui, que eu uso o da Eldon. Venho com esse lápis só na linha d'água mesmo. Mas aí eu venho borrando com ele aqui embaixo, olha, de proposital mesmo. Eu vou vir com o preto da paleta. Ó, já tá dando uma diferencinha. Esse pincelzinho aqui que eu uso pra esfumar abaixo dos olhos. E aí eu venho com o preto esfumando esse lápis aqui. Eu percebi que meu telefone parou de gravar. Eu tava esfumando aqui o preto embaixo, né? Daí eu voltei com aquela primeira cor que a gente usou e esfumei abaixo do preto ainda. Pra ficar mais legal, nem sei se dá pra ver muito. Eu passei máscara de cílios nos cílios inferiores também. Agora eu vou passar o iluminador, que eu uso este daqui da Luisance. E esse iluminador é muito bom, gente, sério, é um dos que eu mais amo. E eu gosto mais desse tom aqui, que ele é meio douradinho e tal, dá muito certo com o meu tom de pele. E eu passo com esse pincel aqui, que ele é bem gordinho. Daí eu passo bem nesse ossinho aqui. Olha o quanto ele é potente. Daí eu subo aqui também com ele. Faz tipo um C, assim, sabe? Fica um efeito muito bonito. Daí com o dedo mesmo, eu venho com o iluminador e passo na pontinha do nariz. E vou espalhando assim. Com esse pincel ele é muito gordinho, daí quando eu passo aqui, ele fica meio espalhado o iluminador. Pra quem não gosta muito, isso é bom. Já eu, que gosto de chegar assim, brilhando mais do que o sol, eu passo com o dedo mesmo, que ele fica um efeito mais potente. Daí com o pincel eu passo aqui no queixo também, na testa. Com o dedo passei aqui no arco do cupido também. O batom eu usei esse aqui da Diversa, que o nome dele é Karenina. Ele é um tom de vermelho que eu gosto muito, que ele não é muito aberto e também não é muito fechado. Foi essa então a maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o like de vocês aí, né, pra me ajudar e tudo mais. Se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo vídeo.